Bom, vamos lá então, gente. Boa noite de novo para todos e todas. Continuando passado aqui. A gente ainda deve chegar perguntas, a gente não sei, talvez chegue ainda. Bom, deixa eu já pegar o giz aqui, porque eu sei que eu vou usar também. Vocês, bom, na última aula, né, eu falei um pouco, né, sobre, nas últimas aulas, né, eu falei sobre o Kant, né, na quinta retrasada, e na semana passada, né, eu tentei fazer uma reflexão colocando em diálogo o que a gente tinha visto do Kant com aquele texto do Heidegger, que é Metafísica, ao qual a gente vai voltar mais adiante com calma. Né. Agora eu vou então retroceder para o Kant, que é o nosso primeiro autor do percurso, né, Kant, Nietzsche e Heidegger. O Nietzsche a gente não chegou a entrar muito, né? No final da aula sobre o Kant eu falei um pouquinho, mas depois a gente vai ver com mais calma. Bom, na aula sobre o Kant, que a gente retomou na última, né? Inclusive eu fiz outros slides para falar sobre ele, depois fazer o diálogo com o Heidegger, vocês devem se lembrar. Eu procurei apresentar o Kant a partir do quadro histórico, né? Que o antecedeu, em que havia aquela contraposição entre racionalistas e empiristas, certo? Uns afirmando, né, que o conhecimento começa pela razão, né, parte da razão para conhecer o mundo, e os outros dizendo que o conhecimento vem todo da experiência. Né? Aqui eu vou tentar colocar de uma maneira um pouco diferente o problema, que é o problema fundamental do Kant, que já era, de certo modo, o problema da filosofia anterior e, no limite, né, eu vou sugerir isso daqui a pouco, um problema da filosofia desde sempre, ou pelo menos desde Platão e Aristóteles, né, mas em alguma medida desde os pré-socráticos, ainda que eles tivessem uma posição, vamos dizer, uma atitude diferente, talvez, diante desse problema. Bom, então, os racionalistas diziam, nós temos elementos, ideias, né, ideias natas, né, no caso do Descartes, enfim, conceitos, ferramentas mentais que antecedem a experiência, que servem de ponto de partida para conhecer a realidade. Os empiristas, ao contrário, não, tudo tem que começar pela experiência. O que o Kant, basicamente, pelo que a gente viu, o que ele propõe em relação a essa disputa? Vamos dizer, uma espécie de meio termo, no sentido de que ele está dizendo, olha, não, né, o conhecimento, na verdade, supõe os dois, né, de maneira absolutamente necessária. Né? Quer dizer, um não pode, um não se sustenta sem o outro. Então você precisa, vamos dizer, desse lado, digamos assim, subjetivo, mental, né, etc., como a gente quiser chamar, e precisa necessariamente da experiência para produzir conhecimento, né, que é o problema inicial do Kant, o problema pelo qual ele começa a crítica da razão pura, né, que é, por sua vez, o livro com o qual ele começa o sistema da filosofia crítica. Né? Então, vocês devem lembrar, né, que o Kant, ele, né, como eu mencionei, ele estava falando agora da biografia dele, né, ele entra na universidade em 1770 com uma habilitação, que é uma tese de habilitação que na Alemanha, né, era usada, né, tem uma importância grande para virar professor na universidade. E aí o Kant, então, publica, né, publica em 1770 essa dissertação, e aí ele passa 11 anos sem publicar. E aí vem a crítica da razão pura em 1781, e a partir daí vem as outras críticas, né, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar, e diversos outros escritos, né, que é a chamada obra crítica do Kant. Todos os textos anteriores são, a gente costuma se referir a eles, né, e ao Kant desse período, como Kant pré-crítico, né, ou como uma obra pré-crítica do Kant. Bom, e por que ele passou, então, né, a gente chama de década silenciosa, né, esses 11 anos sem publicar? Porque ele estava tentando equacionar o problema, né, que estava posto na época, cujo grande desafio, já para os filósofos anteriores, tanto racionalistas como empiristas, era, em grande medida, explicar a física moderna, a física matemática, que tem, né, que estabelece um outro paradigma de conhecimento da natureza, em relação ao modelo científico anterior, que era a física aristotélica. Né? E nesse novo modelo, o que acontece é a utilização da matemática para o conhecimento dos fenômenos de uma maneira absolutamente regular, aparentemente necessária,
como, né, que constitui a física como a gente conhece. Né? Então, os exercícios que a gente faz lá no ensino médio, né? Você tem o carrinho na posição 1, aí você tem uma rampa, um ângulo tal, uma massa tal, você calcula a velocidade final. Né? Então, os eventos são calculáveis. Né? Isso é algo, foi uma mudança que aconteceu com a ciência moderna e que está, na época do Kant, refletida na física de Newton, que seria, digamos, uma espécie de teoria que dá o acabamento, por assim dizer, para todos os esforços teóricos que já vinham sendo feitos antes e que envolveram nomes que a gente conhece, como Copérnico, Galileu, Kepler, né, e assim por diante. Bom, então, no paradigma anterior havia uma diferença entre física e matemática, no sentido de que a física é o conhecimento da realidade natural, dos eventos do mundo, e que eram explicados por princípios imanentes a eles mesmos. Então, por exemplo, né, para Aristóteles, a razão de uma coisa cair quando a gente solta é que seria uma tendência inscrita na própria coisa de ir em direção ao centro da Terra. Né? Portanto, não tem uma ideia de lei da gravidade, embora, né, seja uma maneira de exprimir da qual, né, a lei da gravidade acaba, de certa maneira, dando conta. Né? E a matemática era uma ciência puramente abstrata, né? Não utilizada para o conhecimento dos objetos. Mas, nesse momento, o grande desafio é explicar como é que as duas coisas se juntaram. Uma ciência abstrata, em que a gente estabelece relações entre números, entre figuras geométricas, etc., num plano de uma certa pureza, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas no sentido de que você não precisa de objetos concretos para fazer contas ou estabelecer relações entre figuras geométricas, por exemplo. Né? Tudo bem, a gente pode usar objetos para contar, para somar 5 mais 7. Né? A gente pega 5 palitinhos, 7 palitinhos, conta e vê que são 12. Mas se a gente for calcular 5.250.349 vezes 2 milhões e não sei quanto, né? Se a gente for fazer com palitinho, a gente vai passar alguns anos, né, provavelmente, juntando palitinhos para tentar obter o resultado. Né? E, no entanto, nós temos, né, como calcular isso de uma maneira absolutamente necessária, né, como uma verdade que pode ser aprendida. Né? Existe um único resultado correto por uma equação como essa, ainda que numa prova de matemática, por exemplo, possa ter muitas respostas diferentes, né? É porque os alunos erraram, só vai ter uma que está certa. E no caso das figuras geométricas é a mesma coisa. Eu posso, né, para ilustrar a ideia de geometria, como inclusive, né, se faz, né, quando a gente estuda geometria e tal, desenhar aqui um triângulo, um quadrado e um círculo, para dar um exemplo de figuras geométricas. Né? Mas é óbvio que isso que eu desenhei aqui não tem, digamos, né, a forma perfeita, por exemplo, de um triângulo equilátero, de um quadrado com lados do mesmo tamanho. Né? Então, as figuras geométricas, digamos assim, ideais, que são aquelas que permitem calcular em função de um ângulo, quanto vai ser outro ângulo, coisa do tipo, independem da experiência. Eu não preciso construir triângulos, quadrados e círculos de formas mais elaboradas para fazer geometria. Né? Então, é algo que se faz, digamos, mentalmente. E a física, pelo contrário, depende daquilo que eu conheço através dos sentidos, como a gente viu, né? Para então, por exemplo, né, por indução, como no método lá do Hume, extrair, fazer generalizações, obter regras gerais, etc., e assim produzir um outro tipo de conhecimento. Né? Ora, como é que essa lógica, digamos assim, matemática, né, se aplica tão perfeitamente à realidade física, né, de uma maneira, a princípio, invisível, porque nós não vemos, né, as leis da natureza, né, essas coisas que a gente calcula, a gente vê os objetos em ação. Inclusive nos exercícios da física, muitas vezes a gente, né, para que o exercício dê certo, tem que, por exemplo, desprezar a resistência do ar. Né? Porque na realidade empírica o ar vai estar lá atrapalhando o raciocínio. Né? Ora, como é possível isso? Né? Um pouco essa é a pergunta que os filósofos modernos têm diante de si. E ó, né, uma resposta possível
que é aquela, né, que mobiliza os racionalistas, é pensar, bom, isso só pode ser possível se tem uma inteligência por trás das coisas que as organizou dessa maneira, né? E que, de certo modo, já conhece tudo de antemão, né? Já previu, ou seja, um intelecto divino, né? Só que aí, né, então vamos dizer, essa é a maneira, simplificando muito, fazendo uma caricatura, né, a maneira como os racionalistas vão encaminhar mais ou menos o problema, né, a partir do princípio de que tem uma inteligência governando o mundo. E também não é uma ideia puramente moderna. Se a gente pegar o Heráclito, já tem uma ideia de logos, né, como aquilo que seria o princípio articulador da realidade, né, que no caso dele é a luta dos contrários e tal, né, quem já estudou um pouquinho dos pré-socráticos deve se lembrar disso. Então, supor, né, uma lógica, uma inteligência, né, um conjunto de regras que estão por trás das coisas, né, é uma maneira de encaminhar um problema. Só que os empiristas, sobretudo o Hume, né, que já vem ali no século XVIII, fazem a crítica disso, dizendo, bom, mas nós não temos evidência empírica, né, nenhuma de que exista uma tal inteligência, de que nós possamos chamar essa inteligência, por exemplo, de Deus, né? Não há nenhuma comprovação empírica. Então, é um tipo de suposição, ele diz, nós não podemos fazer. Nós não temos elementos no âmbito do conhecimento, que ele procura mostrar que depende sempre da experiência, nós não temos elementos para fazer esse tipo de suposição, né? E, como a gente viu, né, comentei, o próprio Kant, falando, né, do seu percurso, ele tem a célebre frase que ele diz que o Hume o acordou do sono dogmático, né? O que ele queria dizer com isso? Ele foi formado na tradição racionalista, então a princípio opera com as categorias que são próprias dessa tradição, com noção de Deus e coisas do tipo. Porém, quando ele lê a obra do Hume, né, ele se convence desses argumentos e como que, digamos assim, compra a tese do Hume e fala, bom, de fato nós não podemos operar de saída, né, pressupor de saída a existência de uma inteligência superior, né, por trás das coisas. Não é um pressuposto que a gente possa adotar no âmbito do conhecimento. Então ele tem que tentar explicar isso sem recorrer ao intelecto divino, mas sem ceder inteiramente ao argumento do Hume, que coloca o conhecimento em apuros, digamos assim, né? Porque o Hume, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está dizendo, bom, isso significa que o nosso conhecimento é absolutamente contingente, pode mudar de uma hora para outra, né? Não tem uma necessidade absoluta, como, por exemplo, né, a matemática teria, o conhecimento da natureza não tem. Então, isso colocaria o conhecimento físico, né, como um conhecimento precário, né, digamos assim, e sem fundamentos últimos. Ora, né, então é um pouco esse o problema que o Kant tem diante de si. Então, um modo de pensar isso, né, portanto, a partir do mesmo problema que todos estão enfrentando, é o seguinte: o que de fato nós temos através dos sentidos, por meio da sensibilidade, né? Nós vemos, tocamos coisas, etc., né? Então nós temos elementos do mundo empírico que nós recebemos por meio da sensibilidade, portanto, né? E o que a gente faz no conhecimento? A gente vai relacionando as coisas e estabelecendo conexões que pelo menos parecem, né, ser necessárias. E à medida que a gente, né, estuda e desenvolve teorias, como está acontecendo na época moderna, a gente vai descobrindo cada vez mais conexões, estabelecendo relações cada vez mais complexas, mas em teorias que vão se comprovando válidas na própria experiência, né? Se a gente pensa, por exemplo, na própria Revolução Copernicana, né, que é uma imagem que o Kant usa no texto que a gente vai ler. Copérnico propõe algo, né, do ponto de vista teórico, que soa um tanto estranho, né, para quem está acostumado a, em função dos próprios sentidos, ver o Sol, né, se mexendo no céu, que é dizer que a Terra é que gira em torno do Sol, né? E, no entanto,
os experimentos, né, conduzidos por Galileu vão comprovar essa teoria. Isso começa a acontecer de maneira recorrente. Então a questão é, o que está acontecendo? Né? Como é que funciona isso? Então o que o Kant vai tentar mostrar é que quando nós estabelecemos essas conexões entre fenômenos aos quais nós temos acesso por meio dos sentidos, na experiência, né, nós recorremos, nós utilizamos, de fato, na prática científica, pressupostos não empíricos que tornam possível o conhecimento, sem os quais o conhecimento não se daria. Né? Então, essa pergunta é uma pergunta fundamental no Kant. Como é possível esse conhecimento que está sendo feito? Então, veja, ele parte da ciência como, digamos, um fato que está posto na experiência humana da época. Né? De fato, né, os cientistas produziram teorias que são capazes de explicar uma série de coisas. Isso está funcionando. Né? Na mesma época está começando a Revolução Industrial, a gente sabe como isso vai impactar depois, né, a sociedade humana. Então ele olha para isso e está se perguntando, né, o que acontece aí? Né? O que acontece no conhecimento? Como acontece? Né? O que está se passando no trabalho científico? Que é uma pergunta que o próprio cientista não necessariamente se faz. Claro, né, Newton mesmo era filósofo, né, então na época, né, não tinha essa divisão de tarefas que caracteriza o saber hoje. Mas, a princípio, isso a gente poderia pensar para a prática científica hoje, né, o cientista está trabalhando para conhecer determinados fenômenos, né, por exemplo, um biólogo no laboratório estudando um determinado tipo de micróbio com microscópios cada vez mais potentes e assim por diante. Né, o que o cientista faz? Ele está estabelecendo relações entre aqueles objetos que ele estuda e imaginando quais são as regras que articulam aqueles fenômenos. É isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu na ciência moderna, né, segundo Kant. Então, por exemplo, né, nós vemos uma árvore mexendo. Nós vemos a árvore em diferentes posições. Claro, a gente sabe há milênios que o que está fazendo a árvore mexer é o vento. Né? Porém, a gente não enxerga o vento, né, e não enxerga o vento, digamos assim, estabelecendo essa conexão causal. Então, na verdade, nós estabelecemos causas a partir do conhecimento empírico, mas o caráter necessário dessa causa, ele está fundamentado em algo que não é a própria experiência, embora a experiência pressuponha isso. Então, o Kant vai em busca dos pressupostos, né? Quer dizer, outra palavra-chave aí. Então, por exemplo, a ideia, a formulação geral, toda mudança tem uma causa, né? Segundo ele tenta demonstrar, em diálogo com o problema do Hume, etc. É uma lei, é uma regra geral, mas é uma regra geral que não é extraída diretamente da experiência por meio da indução. Ela está pressuposta no modo como a ciência explica os fenômenos. Então ela tem um caráter que o Kant vai chamar de a priori. O que é o a priori? Como é que a gente poderia pensar isso? Né? É aquilo que é logicamente anterior, ou seja, enquanto pressuposto, enquanto condição de possibilidade, logicamente anterior à experiência. Que, por sua vez, ele vai caracterizar como a posteriori. Né? Então, o a priori se contrapõe ao a posteriori. Então, aqui, né, eu tenho a experiência e aqui eu tenho, digamos, algo que, por estar pressuposto, né, eu às vezes uso essa palavra caracterizar, não é uma palavra que o Kant usa, mas que a gente poderia chamar de algo que está aquém da experiência, tá? Colocando aqui entre aspas, por esse caráter anterior. Então é como se a gente olhasse para a ciência e a gente está vendo o que está aquém no sentido de quais são esses pressupostos que nós empregamos intelectualmente quando nós nos debruçamos sobre os fenômenos e procuramos explicá-los. Portanto, não é algo que esteja além da experiência.
como estaria o intelecto divino. Né? E aí o Kant vai fazer uma diferença entre esses dois âmbitos, né, que aparece ali. Esse âmbito ele vai chamar de transcendental. Aí é uma diferença um pouco... Não, são termos técnicos, né, digamos assim. E aquilo que seria além, né, que aí seria uma derivação proibida, a partir das críticas do empirismo, né, é aquilo que é transcendente, no sentido de que vai além da experiência. Então, por exemplo, a noção de Deus, a noção de um intelecto divino, ela está além da experiência. Né? Quer dizer, a gente supõe algo que estaria além do que a gente pode conhecer e do modo como conhecemos. Ao passo que esses pressupostos, eles estão em operação à medida que nós produzimos conhecimento. Eles se mostram, por assim dizer, na própria atividade científica. Né? Forçando um pouco, a gente poderia usar a palavra de vivenciar. Né? No modo como nós vivenciamos, no modo como acontece o conhecimento, nós de fato empregamos certas noções que nos permitem, então, estabelecer conexões, por exemplo, causais e de outros tipos entre os fenômenos, que se mostram efetivas, né, na aplicação da ciência à realidade, que vão se mostrar cada vez mais efetivas, por exemplo, na técnica, na tecnologia, né, em tudo aquilo que vai resultar da Revolução Industrial. Questões? Né? Acho que eu já joguei bastante informação aqui, né? Bom, me interrompo, tá? Professor, eu tenho uma questão. Esse Joaquim, né, esse a priori, ele é, assim, ele é no sentido aristotélico do tá em, como se diz, em potência e depois em ato, assim, quer dizer, ele é uma estrutura lógica que aparece enquanto eu estou conhecendo ou ela já estava ali de forma inata? Porque fica essa... Ótima pergunta, porque o Kant não usa em nenhum momento a noção de inato, justamente porque não é que está dentro do nosso organismo, nasceu com a gente. É uma estrutura que aparece quando nós operamos, né, cientificamente. Então, daria para fazer uma analogia, né, com o potenciato, porém, né, potenciato por Aristóteles estão na natureza. Nesse caso, isso está, digamos assim, em potência na nossa atividade enquanto cognoscentes, né, enquanto seres conhecendo o mundo. Mas, de fato, ela só se mostra quando a gente faz ciência. Não, quer dizer, não daria para falar nada disso, quer dizer, o Kant não poderia elaborar esse sistema de conhecimentos a priori, né, disso que estaria aquém da experiência, se não tivesse acontecido historicamente a ciência tal como ela aconteceu. Então, vamos dizer, ele precisa... Aí o pessoal da manhã fez uma pergunta nesse sentido que foi interessante. A experiência é que me permite descobrir quais são os pressupostos, né? Me permite descobrir o a priori. E o a priori, por que nós descobrimos? Porque ele está pressuposto na experiência. Então, né, eu só posso saber quais são os pressupostos na medida em que eu tenho ciência acontecendo aqui, né? Mas uma vez que eu descobri, eu consigo entender por que a experiência funciona assim, por que o conhecimento funciona dessa maneira, né? Um supõe o outro, né, em sentidos diferentes. Ou seja, a experiência, ela é, e isso, a primeira frase da Crítica da Razão Pura do Kant é sintomática, né, porque ele diz que todo conhecimento começa com a experiência é cronologicamente anterior à descoberta, né, digamos assim, desses princípios, portanto, a filosofia transcendental. Mas, uma vez que a gente descobre esses princípios, eles são logicamente anteriores à experiência. Tá? Esse daí é o caso do vento lá da árvore. Isso. Quando eu vejo a árvore balançar, eu não enxergo o vento, mas pela experiência eu tenho esse conhecimento a priori. A experiência me permite conectar o vento com a mudança da árvore. Aí o vento, nesse caso, ele é um objeto de conhecimento a priori. Não, o vento não. A causa. A conexão causal é a priori. O vento e a árvore estão lá. A conexão causal é que é a priori. Né? Porque ela diz respeito a essa regularidade dos fenômenos que não está neles mesmos.
que seria isso que está como que por trás deles, mas eu, né, já não posso jogar no além. Então, eu fico aqui, nisso que eu estou chamando de aquém. Né? Mas o movimento que ele faz é muito nesse sentido, né? Isso que eu queria caracterizar. Ele está tentando entender como funciona e como é possível que seja assim. Né? Porque, no limite, o que está, né, dito aí no fim das contas? Que essa dimensão, ela, veja, eu coloquei aqui como um problema no final, né, desse slide, que é o quarto ponto, né, que tem uma sequência numérica. O que é isso que o Kant chama de transcendental? Né? Por que ele usa essa palavra? E mais, onde estão esses princípios a priori? Se eles não estão no intelecto divino, onde eles estão? Onde está essa dimensão a priori? Não está no cérebro, porque não é inato, né? Então não está no organismo fisiológico, digamos assim. Então isso constitui um plano abstrato que, digamos, está na nossa mente, ou ao qual a nossa mente tem acesso. A gente não pode afirmar exatamente isso, porque iria além do que a gente pode conhecer, mas que está ali funcionando, né? E que talvez a gente poderia dizer assim, né, conforme a tradição moderna e na falta de um modo melhor de expressar, o Kant vai atribuir a isso que seria, né, a subjetividade ou o sujeito do conhecimento. Está na subjetividade, digamos assim. Né? Mas se manifesta, então vamos dizer, está na subjetividade enquanto potência, para usar, né, o que o colega sugeriu, mas só aparece de fato quando nós estamos produzindo conhecimento. Mas significa que, então, certas regras, certas leis que são as mais gerais, né, que permitem estabelecer as conexões mais elementares, mais próximas da experiência, que essas leis gerais, elas estão de algum modo na subjetividade e se verificam toda vez que se aplicam à experiência. E aí, tecnicamente, o Kant vai chamar isso de juízo sintético a priori. Tá? Por quê? Isso é uma série de distinção do Kant, né? Mas só rapidamente falando sobre isso, ele faz uma distinção entre juízo analítico e juízo sintético. Né? É uma distinção que já existia, né, na lógica, ele não está inventando, ele vai criar a figura do sintético a priori. Né? O que seria um juízo analítico? Não sei se alguém já viu um pouquinho disso. Né? As palavras não são à toa, né? Análise e síntese. O que é um juízo analítico? O que significa fazer uma análise? Divisão, separação? Divisão, decomposição, né? Uma palavra muito próxima da noção de análise. Então, o que você faz no juízo analítico? Você simplesmente analisa um conceito. Então, você tem um conceito, você explica o conceito, né? Você extrai elementos do conceito. O célebre exemplo, o próprio Kant dá, é o do triângulo. Então, quando eu digo, o triângulo tem 3 lados. Né? Digamos que eu estou ensinando uma criança, né? Ainda não sabe direito o que é um triângulo. Eu explico, olha, o triângulo sempre tem 3 lados. Quando eu estou dizendo isso, né, eu estou falando de uma propriedade que já está no conceito de triângulo. Não estou acrescentando nenhuma informação, é só uma análise do conceito. A grande maioria dos juízos, sobretudo, né, no dia a dia, na experiência, etc., são, ao contrário, sintéticos, porque neles a gente junta conceitos. Né? A diferença de análise, né, a síntese significa junção, né, reunião. Então, no sintético, eu não fico só em um conceito, eu junto um conceito com outro. Vamos supor um conceito A, eu ligo a um conceito B. Eu estabeleço essa conexão aqui. Isso é a síntese. Né? Então, quando eu digo, né, acho que eu já dei esse exemplo, sempre dou, a lousa é verde, a parede é branca, eu estou juntando 2 conceitos, o conceito de lousa e o conceito de verde, ou de branco. Estou estabelecendo uma conexão. Isso é fazer um juízo sintético, uma proposição sintética, um enunciado. Né? Juízo é uma frase, né, em última instância, como essa. A luz é verde, a parede é branca, em que eu estou dizendo algo sobre... eu estou dando uma informação a mais sobre um determinado conceito.
Então, por exemplo, né, digamos que alguém chega aqui na universidade e pergunta, tem lousa na sala de aula? Tem. Né? Bom, então ela já sabe que tem uma lousa. Agora, mas de que cor é a lousa? Isso é uma informação nova, uma informação a mais. Uma coisa é saber que tem alguma lousa, mas a lousa pode ser azul, pode ser verde, pode ser branca. Então, eu estou acrescentando uma informação a um conhecimento que já havia ali. Ela sabe que tem uma lousa, mas ainda não sabe a cor. Então, isso vai funcionar o tempo todo. Né? A gente, veja, né, o Kant está aqui, ele está pensando na lógica, ele está pensando em como funciona o nosso pensamento e o nosso conhecimento da realidade. Então, é claro que com isso ele está em diálogo com toda a tradição, né, da lógica, da própria metafísica, né, enfim. A discussão está posta, né, ele está retomando. O que esse modo de resolver o problema que estava posto demanda dele? Demanda que os juízos sintéticos sejam de dois tipos. Né? Desse que eu mencionei agora, e de qualquer outro exemplo que a gente imagina, a luz é verde, a palha branca, etc. Esse é um juízo que a gente obtém diretamente da experiência. Eu chego aqui e vejo, a luz é verde. Né? Então, isso é um juízo sintético a posteriori, que é o mais comum, é o mais elementar. A gente usa isso o tempo todo. Né? Quando a gente descreve algo para alguém, quando a gente fala, caracterizar uma pessoa, a gente fala, fulano é simpático, por exemplo. É isso, é um juízo sintético a posteriori. Né? Então, a gente está usando isso o tempo todo, a partir de conhecimentos que a gente tem nas nossas vivências, na experiência concreta. Só que ele está dizendo o seguinte, tem determinados juízos que estão pressupostos no conhecimento da experiência, da própria experiência, que não são empíricos, não são derivados da experiência. São descobertos, né? Mas no sentido, digamos, dedutivo, né? Em que eu, através da experiência, eu descubro quais as leis que estão ali por trás. Esse juízo, então, ele seria sintético a priori. Por isso que o Kant, né, ele formula em muitas explicações, vamos dizer, o problema fundamental da razão pura, o problema fundamental da crítica é explicar como são possíveis juízos sintéticos a priori. Talvez quem já viu alguma coisa de Kant já tenha ouvido, né, essa pergunta. O Kant é a pergunta fundamental, porque ela vai explicar como é possível o conhecimento, tal como ele funciona. Professor, desculpa, eu não entendi direito o que é juízo sintético a priori, me perdi nessa explicação. Toda mudança tem uma causa, por exemplo. Né? Porque, veja, nós percebemos mudanças específicas, pontuais, e conectamos com determinadas causas. Então, a árvore balançou porque o vento influenciou. Aí eu pego uma outra mudança qualquer. Né? Vamos supor... A linha reta é a menor distância entre dois pontos. A linha reta é a menor distância entre dois pontos. É um juízo sintético a priori. Sim. Porque você não precisa da experiência. Mas você precisa da intuição. É um caso mais específico. É o campo onde funciona a matemática, a geometria. Né? Mas pensando na causa, né? Então a gente vai estabelecendo várias conexões causais. Então sempre que a gente vê uma mudança, a gente vê uma causa. Sempre que a gente vê uma mudança, a gente atribui uma causa. É o tipo do juízo que o Hume tinha caracterizado como obtido, o tipo da regra obtida por indução. Só que o mesmo Hume tinha mostrado que eu não posso, que essa regra obtida por indução, ela não é um conhecimento absoluto que eu posso assumir que tem a necessidade de universalidade. Né? Eu dei o exemplo, todos os homens são mortais. Né? Ora, até hoje sim. Mas quem garante, né, que não está entre nós aqui o primeiro homem imortal da história? Né? Claro que ninguém acredita nisso. Mas a maneira como o Hume coloca o problema, né, aponta para isso. Então, as regrinhas que a gente estabelece por meio da indução, elas não são conhecimentos absolutos. E aí isso significaria que a ciência não está sustentada em conhecimentos absolutos. Né? Mas aí, né, o que Kant está dizendo? Toda mudança tem uma causa, é sim uma lei geral de toda e qualquer experiência possível. Então ele está dizendo, vai continuar valendo essa regra contra o Hume.
por que ele pode afirmar isso? Né? Então a questão dele é como isso é possível, né? E aí a gente vai, quer dizer, qual é a questão que está aqui em jogo? Porque no caso da linha reta dos dois pontos, das relações matemáticas em geral, se a gente está só no plano da matemática, seja da álgebra, seja da geometria, a gente não precisa da experiência, mas a gente já trabalha necessariamente com as noções de espaço e tempo, que são pressupostos da faculdade sensível. Como eu já mencionei antes, tudo aquilo que aparece para os nossos sentidos aparece no espaço e no tempo, certo? Isso é uma coisa que a gente poderia afirmar, né, da experiência em geral. Se alguém disser, não, eu vi uma coisa que não estava nem no espaço nem no tempo, a gente vai falar, bom, o sujeito está meio maluquinho, né? Ou não, está tendo uma experiência mística, mas aí isso sai do campo do conhecimento. Pelos sentidos, as coisas estão sendo no espaço e no tempo. Então o Kant desenvolve o mesmo tipo de raciocínio, porque essa é outra questão zona, que estava posta na época e continua sendo um grande problema. O que é o espaço e o que é o tempo? Alguém sabe? Tem uma resposta para isso? O que é o espaço, o que é o tempo? Né? A gente vive no tempo e no espaço, mas se a gente tenta falar sobre isso, né, se a gente tenta conceber, conceptualizar, explicar o que é o espaço e o tempo, a gente cai numa enrascada. Né? A reta não seria analítico? Porque eu demonstro. Sim, mas você só consegue demonstrar, você não demonstra num plano puramente conceitual. Não é você precisa do espaço. Só que o espaço aqui, ele é uma intuição pura. Então, é como se o Kant, isso está no slide seguinte, ele está supondo que você tem uma estrutura que é a seguinte. Nós temos no plano mental o entendimento, que é parte da nossa estrutura racional como um todo. Aí você tem a intuição pura, que é essa condição geral da sensibilidade, fazendo abstraindo os objetos que efetivamente são dados no espaço e no tempo. Então, se você abstrai, né, exatamente isso que o Kant faz nessa parte da crítica que é a estética transcendental. Ele fala, tira, né, imagina que, né, a gente tira todos os objetos que estão no espaço, o que sobra? Como se fosse o espaço puro. Né? Eu preciso, ao menos, disso na geometria, por exemplo. O que seria o espaço? Né? É a condição de possibilidade de toda a sensibilidade. Então, aqui eu vou ter a intuição sensível. Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu falava das figuras geométricas, né? Então, aqui eu vou desenhar um triângulo, né? Esse triângulo que eu desenhei, a partir do momento que eu o desenhei, ele está aqui, todos vocês estão vendo o triângulo. Mas eu posso falar em triângulo, a gente pode pensar um triângulo equilátero, sabendo o que é, e nenhum de nós vai conseguir desenhá-lo, a não ser usando, né, um esquadro, uma régua. Né? Então, e mesmo assim, provavelmente ele não vai ser um triângulo equilátero perfeito, vai sobrar alguma, que seja micromilímetros, né? Mas o conceito de um triângulo equilátero perfeito, ele é absolutamente compreensível por todos nós. E a geometria opera com essas relações. Então você tem aqui um plano, que é como se fosse um plano também aquém da experiência concreta, que está, para usar o conceito do colega, né, que está em potência na intuição de todos os objetos, mas que pode ser pensado sem eles. Né? Então aqui está a linha reta entre os dois pontos. Eu não preciso da experiência para constatar isso. Né? E não é uma mera análise de conceito, porque ponto e reta são conceitos diferentes. Então eu estou estabelecendo uma relação entre eles. Né? Estou estabelecendo uma síntese. Isso já, né, esse esquema que eu fiz ali, começa a explicar como é possível que o conhecimento funcione assim. Vocês lembram de eu ter falado de conceito e intuição, né? Que o conceito sem intuição é vazio, a intuição sem o conceito é cega. Ou não? Porque, veja, quando Kant diz isso, ele está querendo dizer, quando eu olho para a árvore e já identifico ali uma árvore, porque eu já
desenvolver a linguagem, uma criança, um bebê recém-nascido não vai olhar para a árvore e ver uma árvore, né? Mas qualquer um de nós olha para a árvore e sabe que aquilo é uma árvore. O que está acontecendo aí, né? O conceito de árvore ele automaticamente gruda no objeto, né? Então isso é uma propriedade do modo como o nosso intelecto se aplica às coisas. Então o conceito ele se aplica imediatamente à intuição. É isso que torna possível que a gente tenha objetos de conhecimento. Os animais não têm objetos de conhecimento, eles não produzem conhecimento, embora eles tenham experiência. Eles sentem calor e frio, eles sentem as mesmas coisas, não as mesmas, né? Mas eles também sentem, têm sensibilidade. Eles também sentem tudo no espaço e no tempo. Né? Mas eles não têm uma capacidade conceitual que lhes permitisse, digamos, emitir juízos, né? Construir uma linguagem e predicar propriedades, como dizer a árvore é verde, algo do tipo. Isso nós fazemos. E fazemos desde sempre de maneira necessária. Então isso seria sempre, né, um mecanismo pelo qual o conceito ele se cola, né, à intuição e atribui, né, em graus crescentes, digamos assim, né, quanto mais abstrato fica, atribui necessidade e universalidade à intuição. O entendimento, portanto, se aplica à sensibilidade de maneira necessária, né? E aí, de novo, quando Kant então isola a sensibilidade, quais são os pressupostos, espaço e tempo. Isola o entendimento, quais são os pressupostos, são as 12 categorias. Né? Que aí o Kant elabora a partir da lógica, tal, 12 categorias. Isso é discutível, até porque o modelo de lógica com o qual Kant trabalha é a lógica aristotélica. Né? Muitos estudiosos de lógica vão mostrar como o Kant está ignorando coisas importantes que tinham acontecido na história da lógica. E, enfim, né? É claro que essa ideia de 12 categorias, especificamente, né, é um pouco mais difícil, né, tem a coisa do Kant ser muito, como a gente brincava, né, assim como fazia a caminhada sempre no mesmo horário, né, ele tenta encaixar tudo no sistema de uma certa maneira, né, então sempre tem que ser 4 e 3, né, eu vou mostrar daqui a pouco quais seriam as categorias, mas eu já dei um exemplo nas aulas anteriores, que é o exemplo da unidade. A categoria de unidade que permite contar os objetos. Outra categoria é de causalidade, que nos permite estabelecer essas conexões entre os eventos. São conceitos puros que nós aplicamos à experiência. Ora, né, aí, né, já retomando uma coisa que eu tinha falado, por quê? Como é possível, então, já tentando responder essa pergunta, sem passar ainda para o slide seguinte, né, como é possível que haja essa conexão necessária entre a nossa mente, que está aqui, né, através da intuição pura, chegando aos objetos da experiência? Né? Como é possível, né, que os eventos do mundo, árvore, cachorro, planeta, sol, lua, sigam regras que estão aqui no entendimento? Qual é o truque do Kant para tornar isso possível? Qual é a estratégia conceitual? O que ele faz? Porque ele tem que mostrar que todo esse campo do que pode ser objeto dos nossos sentidos está subordinado ao entendimento. Ver entendimento em alguma instância. Está dentro do campo que constitui a nossa experiência. O quê? Não, eu ia perguntar assim, então a intuição, assim, se em algum momento ela vira entendimento, é isso? Ela está conectada, de algum modo, ao entendimento. Né? O entendimento ele se aplica a ela. Então tem uma conexão aí, sim. Né? Mas se eu digo para você, olha, né, o nosso, né, entendimento, ele legisla sobre o mundo. As leis da natureza estão no nosso entendimento. Então, não está mais no intelecto divino, está aqui, e isso vale para toda a experiência possível. Ora, faz sentido dizer que o mundo é governado por leis que estão no nosso intelecto? Isso daí é quando ele fala que para ter um conhecimento você precisa juntar a experiência com a razão para ter a Sim, isso é o que está ali. Mas cognição. como é que... Versão que ele vai fazer. Sim,
ele tem que mostrar o seguinte, ele não está falando aqui do mundo enquanto tal, do mundo em si mesmo. Né? Que eu entendo. Ele está falando dos fenômenos, do mundo tal como nós o entendemos e tal como nós o aprendemos pelos sentidos. Né? Se nós tivéssemos um sexto sentido, né, um sétimo, oitavo, nono, décimo, a gente pode imaginar um monte, né, pelo pensamento, provavelmente a gente, né, teria uma outra apreensão sensível da realidade. Mas essa é a nossa constituição. Então, com isso, aí entra, né, quer dizer, o truque é que eu me referi é a distinção entre fenômeno e coisa em si. Porque ele está dizendo, olha, esse esquema vale para o mundo dos fenômenos. Fenômeno, sempre lembrando, né, traduz, né, vem do grego fenômeno, que tem o sentido daquilo que aparece. Né, o fenômeno é aquilo que se mostra, que aparece. Em alemão, a palavra que o Kant usa é Erscheinung, que também tem o sentido de, é o substantivo de aparecer, aquilo que aparece. Né? E na tradição das línguas, das traduções para as línguas neolatinas, né, se consagrou a traduzir pelo fenômeno, derivado da palavra grega, por oposição às coisas em si mesmas. Né? Ou seja, o modo como a coisa aparece para nós e aquilo que ela poderia ser em si mesma. Isso não quer dizer que, de fato, né, uma cadeira seja mais do que uma cadeira. Né? Mas ela poderia. Né? Agora, quando a gente pensa no mundo em geral, isso começa a fazer mais sentido. Porque o mundo pode ser mais coisas, né, do que a gente imagina. Mas o mundo, tal como ele se mostra para nós, e tal como nós o conseguimos compreender, dadas as nossas capacidades que estão aqui, é o mundo que aparece para nós, ponto. Eu não estou falando do mundo em si, né? Onde estariam as coisas em si. Isso aqui eu não tenho conhecimento. O entendimento não está se aplicando aqui. Então, ele está circunscrevendo um âmbito, que é o âmbito do nosso conhecimento, naquilo que pode ser objeto da nossa experiência, e está dizendo, aqui as regras do entendimento valem. Assim como valem de maneira mais questionável, pelo menos em princípio, na discussão da época, para a matemática. Né? E isso daria conta, então, de explicar como é que a matemática se aplica à física. Né? Como é que a física funciona matematicamente. Tá? Agora, então, essa é a estratégia. Que é uma estratégia, como eu já disse, isso a gente vai ver bem na próxima aula, que tem, por um lado, né, serve para garantir a validade desse esquema, porque ele é circunscrito ao nosso mundo, mas, por outro, abre uma possibilidade aqui que não constitui conhecimento, mas que pode ser objeto do quê? Não de conhecimento, mas de o que a gente pode em relação ao mundo em si. Pensar. Né? O Kant faz uma distinção conhecida entre conhecimento, então isso aqui é o conhecimento no sentido forte da palavra, e ele está pensando basicamente no conhecimento científico, mais especificamente ainda no conhecimento das ciências naturais, mais especificamente ainda daquilo que é a física mesmo, né? Porque depois a biologia vai começar a colocar alguns problemas que levam o Kant a reformular alguns aspectos disso na terceira crítica, né? Na crítica da faculdade de julgar, para dar conta da biologia. Mas isso, né? Porque aí ele vai adaptando, né? Uma vez que ele montou o quadro básico, digamos assim, né? Ele vai adaptando, né, esse esquema a diferentes aspectos da vida humana, a moral, a estética, né, a esse âmbito, né, de uma reflexão que ele chama de teleológica sobre a natureza, ou seja, que vê finalidade na natureza, porque como é que a biologia começa a pensar? Né, e em Darwin isso vai ser muito claro, que é posterior ao Kant, né, na ideia de uma evolução das espécies. Né? Ora, a evolução tem a ver com teleologia e não tem nada a ver com a física, tal como está aqui colocado. Então o Kant vai tendo que fazer adaptações. O Nietzsche, como eu já disse, né, diz, bom, Kant acha um problema e inventa uma faculdade. Acha um problema e inventa outra faculdade. Então ele é um inventor de faculdades. Mas enfim, é uma piada bem sacada, mas também é muito interessante, né, observar por que e como o Kant faz tudo isso. Né, e vai adaptando de maneira bem interessante o sistema
a esses outros âmbitos, né? Mas aqui eu tenho, então, por oposição ao conhecimento, o pensamento. Então, e esse pensamento, que não constitui conhecimento científico, vai poder pensar Deus, alma, etc. Né? Daí a crítica que eu também já mencionei, né, do Schopenhauer e do Nietzsche, né, de que o Kant ele deixa voltar pela porta dos fundos aquilo que ele expulsou pela porta da frente. Deus, alma, etc. Né? Então, não pode mais conhecer, mas pode pensar. Para o Hume não pode nem conhecer nem pensar, jogar fora. Né? Para o Kant não. Então essa distinção é fundamental. Agora, ainda no que diz respeito aqui, né, eu já me adiantei, né, onde estão essas regras? Onde está esse domínio, esse âmbito do a priori, esse âmbito transcendental? E essa questão é uma questão que se colocava para o Kant e que vai continuar posta para todos aqueles que refletem de alguma maneira a partir desse quadro conceitual, como por exemplo os neocantianos e mesmo a fenomenologia. Então a discussão que há, né, ali, eu lembro até que eu fiz essa pergunta para o Mário Porta, né, professor da PUC, que estava lançando um livro introdutório ao Kant, inclusive, onde ficam os princípios a priori? Porque essa ideia de princípios a priori, transcendentais, etc., vai ter uma longa história. Né? Não sei se eu mencionei já aqui, de manhã sim, um exemplo, né, um trabalho de uma professora, né, filósofa brasileira, Patrícia Kawak, né, que é professora da UFMG, ela fez a tese dela na França, e o livro que resultou da tese, foi inclusive premiado, etc., se chama Mecânica Quântica e Filosofia Transcendental, escrito em 2012. Ela está pensando a mecânica quântica numa chave análoga a essa, digamos assim, a partir do Cassirer, que é um neocantiano. Então, essa ideia de que no nosso conhecimento nós mobilizamos elementos que não estão na experiência e que são pressupostos necessários é uma ideia que continua rendendo frutos. Não exatamente do modo, claro, como Kant desenhou, com 12 categorias, etc, etc. Mas, só um segundo, só para complementar, né? Qual que é a ideia básica? Que justamente o cientista hoje, quando está tentando formular uma teoria, um modelo, para explicar fenômenos com os quais ele está operando, seja no laboratório, seja onde for, ele lança a mão de elementos que, de algum modo, digamos assim, saem da nossa mente, né? Não estão na experiência. Então, tem um elemento criativo, digamos assim, no trabalho científico, que passa por aí. Quer dizer, agora, é um domínio um pouco obscuro, né, digamos assim, não é um domínio tão claro como o Kant gostaria que fosse, a ponto de poder, né, fazer um mapa completo de quais são, quantos são, etc., esses princípios. Fala. Vou tirar uma dúvida que eu não sei nem se vai fazer sentido, porque eu estou entendendo, para mim, o que eu estou entendendo da aula 100%, não sei se, ou menos. 60 tá bom. Mas assim, beleza, o que eu acho que eu entendi, o que eu peguei é o seguinte: quando eu olho e observo alguma coisa, eu não estou olhando a coisa em si, estou observando um fenômeno, ou seja, como aquilo aparece para mim, não como aquilo de fato se coloca como ele de fato seria na realidade, né? A partir dos meus sentidos, das intuições. Mas, por exemplo, como que explica, por exemplo, o fato de que o ser humano consegue, por exemplo, construir um prédio que se sustenta no espaço e no tempo? Isso não seria um acesso à coisa em si? Ou porque é uma intervenção material, né? Sim, justamente porque as regras que nós de algum jeito dominamos, né, a priori, valem na realidade. As teorias se comprovam e nós usamos essas teorias para construir não só prédios, como naves espaciais, né, como aviões e assim por diante, e eles funcionam muito bem, né? Estatisticamente, tudo bem, tem acidentes de avião, né, aqui e ali, mas a chance de um avião cair é sempre muito pequena, né? Ora, né, como é que a gente consegue fazer isso? Justamente porque, de algum modo, né, esse domínio de regras a priori, que de alguma maneira constituem a experiência, nós temos acesso a ele. Claro, o próprio Kant depois vai se perguntar, será que por trás de todo esse esquema a gente não precisa supor uma inteligência no sentido superior, etc. Aí volta a Deus, né? Então, digamos, aqui ele tenta resolver sem recorrer a essa ideia. Mas, na hora do aperto, digamos assim, né, ele vai pensar de novo, né, a noção do intelecto divino, porque aí completa tudo. Porque aí você está dizendo, olha, né, no fundo, né, isso está valendo para o mundo mesmo. Né?
está falando do mundo irreal, do mundo que é fantasia. Né? É o mundo mesmo, o mundo em si, digamos, né? Para usar essa expressão. Mas muita coisa ainda assim escapa, né, do nosso conhecimento nesse mundo. Mas sem dúvida, as nossas intervenções, mas o Kant está pensando nisso, né? Está pensando nessa capacidade que a ciência tem justamente de não apenas compreender, como intervir na realidade. Mas é uma boa pergunta. Tem essa questão, fica como um plano de fundo, assim, fica como uma inquietação à medida que a gente vai lendo a obra kantiana, e não só a kantiana, como eu estava dizendo, de alguma maneira, quando a gente vê a discussão dos neocantianos com os fenomenólogos, né, o Husserl, com o Nathorp, aqueles caras ali no começo do século XX, né, o Cassirer, que vai levar adiante essa ideia transcendental, a gente se pergunta, mas onde estão esses princípios? Né? Onde estão? E aí há uma dificuldade de responder, né? Porque se eu não posso dizer que estão no intelecto divino. E aí tem uma questão aqui, a partir do Kant, né, no século XIX, todo mundo quer de alguma maneira escapar, por conta também dessa problemática toda, da noção de sujeito, dessa noção forte, né, de uma subjetividade, né, então passa a haver até os dias de hoje, né, a obsessão antissubjetivista tomou conta da filosofia a partir do Hegel. Então não se pode mais falar em sujeito. Então se você não pode dizer que está no intelecto divino e não pode dizer que está no intelecto humano, está onde? Isso daí. Um pouco essa questão. Né? Que tipo de existência tem esses princípios? E aí a gente entra numa questão que de nova não tem nada. Né? Porque o que é, se vocês param para pensar, o famoso mundo das ideias do Platão, né? Que é por onde eu começo o slide seguinte. O que o Platão está tentando resolver, num nível talvez mais comparado com esses vários níveis, né, que tem ali a reflexão sobre os conceitos no Kant, né? Então você tem os conceitos empíricos, os conceitos puros, etc. Mas o que o Platão está querendo resolver com as ideias? Uma questão muito simples. Né? Nós conhecemos árvores, né? De novo a árvore, eu usando como, né, o exemplo de fenômeno. Só que a gente vê sempre árvores particulares, a gente poderia pensar em outros exemplos, né? Cachorro, a gente sempre vê cachorros particulares, cachorros individuais. Né? Mas a noção de cachorro, que todos entendemos, né? Quando eu falo cachorro, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Né? Mas cada um provavelmente, na sua imaginação, quando eu falo cachorro, tem uma representação diferente. Né? Quem tem cachorro provavelmente vai pensar no seu cachorro. Né? Enfim, cada um vai ter uma imagem diferente na cabeça de cada um. Né? Assim como a gente vai aplicar a diferentes cachorros o conceito. Mas a noção de cachorro, que todos nós entendemos, onde está o cachorro? A noção de cachorro. Está na mente? Mas o que é a mente? É o cérebro? Né? Então, se a gente dissecar o cérebro, a gente vai achar lá um cachorro, uma árvore, assim por diante? Não, né? Então, onde está isso? Essa é a questão. Né? Então, dessa dificuldade, claro, fazendo uma baita simplificação, né? Mas dessa dificuldade, o Platão vai pensar, bom, é um outro plano. A gente não está falando do mesmo plano. Quando a gente vê os particulares, né, as árvores, os cachorros, os seres humanos, né, os planetas, quando a gente vê os objetos particulares, dados concretamente, é uma coisa. Quando a gente traz a noção, que é uma noção operatória para o ser humano, desde que ele tem linguagem, desde que o ser humano fala, sei lá, 100 mil anos, não sei quanto, 200 mil, né, não sei exatamente, né, há uma certa imprecisão, mas muitas, né, dezenas de milhares de anos, essas noções estão em operação. A gente dá palavras, né, a gente estabelece palavras para as coisas, e está sempre em operação, estão em operação conceitos que não são eles mesmos, eles não se confundem nunca com o particular. A gente usa para designar o particular, mas os conceitos mesmos, né, onde eles estão? Então, daí o Platão fala, então você tem aqui um plano, que é o mundo sensível, e aqui você tem o mundo inteligível, ou o mundo das ideias. Então, vamos dizer, isso tende a haver um distanciamento. Quem conhece o mito da caverna? Né? Bom, quem fez TPF comigo com certeza conhece. O que acontece ali? Né? O indivíduo ele vai se distanciando, digamos assim, do
do sensível, até o momento em que ele consegue apreender a ideia de ser nela mesma, né? Então é como se você tivesse, o mito da caverna ilustra isso, né? Uma transição do mundo sensível para o mundo inteligível, né? Que é ilustrado por aquela, né, pelo prisioneiro que enfim consegue se libertar e aos poucos vai subindo até chegar lá, e quando ele chega, ele vê a ideia do ser, e o que é o ser? É a causa de tudo aquilo que existe, tal como existe, etc, etc, etc. A causa de tudo que é verdadeiro, bom e belo, são as três, né, ideias, né? Então, resolve tudo. Mas isso supõe um descompasso, né, entre o mundo das ideias e o mundo sensível, que tem né, causa uma certa estranheza e vai ser objeto da crítica do Aristóteles. Aqui eu estou brincando, né? Para não botar palavrão, eu botei aqui diabo. Mas a pergunta do Aristóteles, como a pergunta dos empiristas depois, né, que negócio é esse de mundo das ideias, né? Que mundo é esse? Onde é que está isso? É um problema que vai atormentar a filosofia, né, ao longo do tempo. Porque a gente não tem onde localizar esse plano, né, embora ele esteja o tempo todo pressuposto nas nossas operações efetivas, né? Então Aristóteles, e aí o próprio Kant, que dialoga diretamente com Platão quando ele vai falar do pensamento, né, porque aí ele vai recorrer à noção de ideia. Aqui eu tenho conceitos aplicando-se a intuições. A razão, no sentido mais estrito, né, como uma faculdade específica, vai produzir ideias que nos permitem pensar uma série de coisas. E aí ele dialoga com Platão, justamente tentando dizer, olha, só que eu não posso, como Platão, supor um mundo inteligível no sentido forte da expressão. Eu não estou falando de um outro mundo, né? Eu estou simplesmente falando de produções, digamos assim, né, produtos do nosso pensamento racional, sem dizer que eles estão num outro mundo ou qualquer coisa do tipo, né? E aí ele reconstrói a história da filosofia dizendo que você tem, de um lado, os racionalistas que postulam esse lugar, digamos assim, e os céticos que coincidem com os empiristas que estão dizendo que esse lugar não existe, né? Então você tem aqueles que estão postulando algum tipo de lugar e os que estão dizendo que esse lugar não existe, né? E que estão dando respostas para problemas que a razão se coloca, né? Eu já falei disso nas outras aulas, na última sobretudo, né? Que a razão se coloca para o Kant inevitavelmente, como por exemplo se existe ou não um começo, né? Os dogmáticos postulam o começo e os céticos dizem não tem começo. Isso são as antinomias da razão, né? E de fato, para o Kant, no âmbito do conhecimento, no âmbito da ciência, não tem resposta. Não pode dizer nenhuma coisa nem outra. Então, veja, ele está falando de um problema que remonta a Platão e Aristóteles e no limite remonta até a Parmênides e Heráclito, né? Porque a noção de ser como algo fixo, imutável, imóvel, etc., está lá em Parmênides, e o Heráclito está dizendo que não tem nada disso, né? Simplificando todas essas, né? Então é um problema que está posto junto com a origem da filosofia, né? E que se reproduz, então, que vem para o contexto moderno, que, né, do qual eu já falei antes, né, quando eu introduzi o Kant 2 aulas atrás, nesses termos, né? Porque aí isso que o Platão chamava de mundo das ideias não se identificava com essa noção de sujeito que aparece na modernidade, que é uma noção muito mais forte do sujeito, que a gente ilustra, né, para mostrar como acontece com o Descartes pensando no penso logo existo, né, em que ele duvida do mundo material, ainda que seja uma dúvida metódica, etc., e isola o eu e pensa, bom, a única coisa certa é que eu estou aqui duvidando, etc., né? Acho que muitos devem conhecer, eu já mencionei também nas aulas anteriores. E aí separa eu e o mundo, né? Aqui está o problema que eu há pouco dizia, né? Que o Kant já está de alguma maneira tentando romper com isso, né? Com essa dicotomia forte, tanto é que ele está dizendo eu não posso pensar um lado sem o outro,
mas ele ainda usa a expressão sujeito. Não é à toa que os neocantianos, por exemplo, né, que tentam retomar o pensamento kantiano no final do século XIX, portanto já conhecendo Hegel e dialogando com toda a problemática deixada pelo Hegel, etc., retomam o transcendental, o a priori, etc., mas não falam mais em sujeito. Virou palavra proibida, digamos assim. Né? Porque eles querem evitar isso, essa separação entre sujeito e mundo, né? Entre eu e mundo, que está colocada na cena moderna. Né? Que os empiristas, de alguma maneira, já estão criticando. Eles estão dizendo, né, isso não faz sentido. Né? Não faz sentido partir da mente, da razão, para deduzir a existência de Deus, como faz Descartes, para daí da existência de Deus concluir coisas sobre o mundo. Né? Quer dizer, ele faz esse movimento. E isso para o empirista não faz sentido. Para o empirista, tudo que vem para dentro do eu, que está dentro do mundo, vem através das impressões sensíveis e a gente elabora regras gerais, mas não tem nenhuma garantia desse conhecimento. É o problema do Hume. Né? Ao passo que aqui, se eu conheço Deus, é óbvio que o meu conhecimento vai ser absoluto. Né? Então ali você tem o conhecimento absoluto, conhecimento metafísico absoluto. Ao passo que aqui você tem a postura do Hume, joga fora a metafísica. E essa discussão, a discussão continua, né? A gente vai ver isso no nosso programa, e eu mencionei, tanto de passagem, mas mencionei a discussão que eu trabalhei, né? Eu tenho um artigo sobre isso, dos anos 80, né? Entre o Habermas e o Dieter Heinrich, né? Dois filósofos alemães, em que o Dieter Heinrich está falando, precisamos voltar à metafísica, né? E o Habermas fala, não existe mais metafísica, dentro do pensamento pós-metafísico. É a mesma discussão, só 30 anos atrás, né? E até hoje, né, tem essa discussão. E o Heidegger coloca a coisa no texto que a gente vai trabalhar de uma maneira que me parece bastante interessante, sobre a qual eu falei na última aula, a gente vai ver isso mais adiante. Né? Mas essa briga, né, contra a metafísica, o Nietzsche mesmo, né, começa um a acusar o outro, né, de ser metafísico, um acusa o outro de estar preso à subjetividade. Então isso vira o grande esporte da filosofia a partir do Hegel. Né? É um acusar o outro de ser metafísico, um acusar o outro de... Porque a missão é superar a subjetividade e abandonar a metafísica. Isso começa, né? Claro, o Hegel não quer superar a metafísica, mas quer superar a subjetividade. E aí você tem, né, uma disputa, né, eu já mencionei, um dos lances é o Nietzsche, que fala, né, contra a metafísica, vem o Heidegger e fala, não, Nietzsche é o último grande metafísico do Ocidente. O Nietzsche que se pretende anti-metafísico, o Heidegger está dizendo que é metafísico. Professor, são considerados céticos, não? O Nietzsche... Então, essa é uma grande questão. Né? A gente vai discutir um tanto isso, porque o Nietzsche, ao fazer uma crítica tão dura da metafísica, da tradição ocidental, etc., ele cai no relativismo, como os céticos, né, que o Kant acusa ali, né, coloca daquele lado, ou não. Aí o Nietzsche tem uma certa ambiguidade, porque tem uma, né, eu já mencionei, o Nietzsche a gente costuma ver 3 fases na obra dele. Né? Na primeira fase ele com certeza não é relativista, ele tem uma inspiração no Schopenhauer, né, ele tem uma certa concepção da realidade, inclusive é uma fase que a gente chama de metafísica, que ele pretende fazer uma metafísica de artista, muito inspirada no Schopenhauer. Porque tem uma virada aí com Schopenhauer que é dizer, que isso também é outra questão importante na filosofia posterior, que a arte, ela exprimiria melhor o que é, digamos, a essência metafísica do mundo em si mesmo, do que o conhecimento teórico. Né? Então, passa a ter essa discussão. E isso está no Schopenhauer. O Schopenhauer, ele afirma, né, uma filosofia metafísica, ele pretende que seja uma metafísica imanente, não dualista, no sentido de que não teria 2 mundos, mas ele tenta explicar o princípio que é o princípio explicativo de toda a realidade, mas como um princípio interno ao mundo. Um pouco como o Conatus do Spinoza, né, que seria alguém aqui estuda Spinoza, não é? Ou é de manhã? Acho que é de manhã. Um Deus que é a própria natureza, por exemplo. Né? Então você não precisa necessariamente de 2 planos, mas ele mesmo se define como metafísica, e ele vai dizer que tem o lado em si, então, do mundo, né? Tem o lado que não é, que é o lado da representação,
E a arte exprime a essência metafísica do mundo, sendo que a música é a que melhor exprime, porque a música ela não é representativa. Né? Ela não opera com conceitos representativos, mas com melodia. Né? Então, é um outro modo, uma outra linguagem completamente diferente do ser humano. E o Nietzsche herda esse projeto. Então, no primeiro momento, né, ele estaria propondo algo semelhante. Né? Aí ele tem uma fase em que ele rompe com o Schopenhauer e o... Né? Isso depois a gente vai ver, né? Tem as fofocas da época também, né? Por que ele briga, por que ele... na verdade, ele briga com o Wagner, né? Ele desiste do projeto, né? E rompe, teoricamente, com o Schopenhauer, né? A filosofia do Schopenhauer, etc. Ele tem uma fase que seria, em alguma medida, que muita gente chama de positivista. Aí sim, ele estaria muito próximo do relativismo, né? Ou disso que a gente poderia colocar como um ceticismo próprio dos empiristas, né? Só que é uma fase intermediária, curta, porque depois ele volta a pensar questões mais substanciais, digamos assim, né? E aí ele vem com um aparato conceitual bastante propositivo, né? Vontade de poder, além do homem, eterno retorno, né? Então são teses fortes sobre a realidade, pelas quais, né? Razão pela qual o Heidegger acusa ele de ainda estar fazendo metafísica. Mas eu entrei nessa questão porque alguém me perguntou, né? Se o Nietzsche e, em geral, os que são antimetafísicos, né? Essa é uma boa pergunta. Na discussão do Dieter Hennrich com Habermas, que é interessante, né? Tem o Dieter Hennrich publicou um livro em 1981, em que ele propõe, né, uma filosofia própria, digamos assim. Ele pergunta essa questão. Todo mundo que estuda filosofia conhece essa discussão. A gente faz filosofia ou faz história da filosofia? Né? Então, vamos dizer, o Dieter Hennrich era um grande historiador da filosofia. Ele tem 2 volumes só sobre o período de 1792 a 1794 da filosofia alemã, de 1000 páginas cada um, só para dar um exemplo. Fora um monte de publicação sobre Kant, Hegel, etc. Então ele era um grande nome na história, e aí ele resolve, a partir de um certo momento, fazer a sua própria filosofia, né, digamos assim. E passa a publicar, então, livros desde o começo dos anos 80, né, ele faleceu recentemente, bastante, esses intelectuais alemães vivem muito. Ele defende, então, que para fazer filosofia é preciso fazer metafísica, senão você cai no relativismo. Né? E aí o Habermas vem com a ideia do pensamento pós-metafísico. Faz uma resenha criticando duramente o livro dele. E aí o Dieter responde, esse texto eu traduzi no mesmo volume dos cadernos de filosofia alemã, número 15. Tem a tradução e o meu artigo sobre a discussão. Né? O Hennrich vai acusar o Habermas de ser relativista, de ser, na verdade, ele diz, né, que o Habermas não é nem filósofo, é um mero sociólogo, assim, né, na disputa aqui. Então, né, não tenho o que dizer sobre a metafísica. E aí ele identifica. Né? Então é uma questão, né, bastante complexa, difícil, nuançada, né? Porque se você faz filosofia, você não está necessariamente de algum modo fazendo metafísica, se você tem uma filosofia propositiva, né? Porque se ela é só crítica, só destrutiva, né, digamos assim, o que pode ser o caso, né, mesmo a herança nietzschiana, né, tem muitos autores que pegam o Nietzsche só como ferramenta crítica, né, deixam de lado esses conceitos positivos que eu mencionei, né, porque o Nietzsche, ele, de fato, né, ele é, acho que eu mencionei, né, salvo engano, acho que é o Lebrun ou Foucault, que fala do Nietzsche como uma metralhadora giratória, né, ele atira para todo lado, assim, né, então ele se torna um pensamento muito rico para usar criticamente, tanto é que muitos intelectuais, né, isso é uma coisa muito forte na França, né, os franceses, eles usam o Nietzsche combinado, né, com Marx, com Freud, né, tem um texto do Foucault que é Nietzsche, Marx e Freud, o Marx, Freud, enfim, que no caso o Nietzsche, né, tem uma filosofia mais propositiva, né, que tem um viés meio aristocrático, etc. Como é que você junta Nietzsche com Marx? Né? Parece impossível, pelo viés crítico. Né? Então, aí você não necessariamente, né, você pode fazer só crítica, sem fazer metafísica. Né? Mas, se tem algum elemento mais propositivo, aí seria uma discussão interessante. Né? Se dá para fazer filosofia sem estar ao mesmo tempo fazendo de alguma forma, direta ou indireta, alguma forma de metafísica. Essa é uma discussão, né, que eu acho que é aberta. Enfim,
Então, isso aqui é o que a gente viu já nas aulas anteriores, né? O Kant considera, né, então o azul aqui é o Kant, né, inaceitável, rejeitar a metafísica, considera que aquela solução do Rio não é suficiente para o conhecimento científico, aceita que não podemos conhecer Deus no âmbito do conhecimento, portanto não podemos pressupô-lo, e vai em busca, então, dos pressupostos necessários do conhecimento científico, que não são dados na experiência, como a gente viu, mas são dados, por assim dizer, na atividade cognitiva. Acontecem, se mostram, né, aparecem quando o cientista está produzindo conhecimento. Então não é dado no mesmo sentido que são dados os objetos, mas acontecem, por assim dizer. Né? Seria interessante pensar aí um diálogo com a fenomenologia, né? A noção ampliada de experiência, de fenômeno, etc. Né? Porque é como se ele está trabalhando aí com duas noções de fato, né? Quer dizer, o dado bruto mesmo, que é o objeto da intuição sensível, a árvore, o cachorro, a mesa, etc. Né? E a ideia de uma experiência humana compartilhada, histórica, que é a experiência de produzir conhecimento. Né? Então a gente poderia se perguntar, né? De novo, né? Isso está, o sujeito transcendental, esse lugar entre aspas do a priori, é a mente? Será que a relação mente-mundo? Quer dizer, será que eu já não estou supondo aí, né, uma relação necessária entre mente e mundo, portanto não estou separando mais? Essa é uma questão importante porque para o Heidegger, por exemplo, o Kant ainda está preso na subjetividade, né, ainda separa mente e mundo, mas a gente poderia fazer uma leitura do Kant que tentasse mostrar como já, que é um pouco o que o Heidegger tenta fazer no livro dele sobre o Kant, né, forçando um pouco a mão, ele mesmo depois admite, né, no sentido de tentar achar ali, né, no Kant um elo comum entre os dois lados, né, entre o intuir e o pensar. Mas a questão, né, que já está posta, eu já me adiantei nessa última questão que está em amarelo aí, né, se faz sentido, né, pensar essa sujeição, por assim dizer, né, do mundo a regras do entendimento. Né, se isso faz sentido. Aí entra a distinção fenômeno coisa em si. Né? O Kant está isolando, né, está como que isolando aqui. Né? Então, se a gente supõe, né, o âmbito da natureza em geral, etc., ele está isolando um certo âmbito, né, que são os fenômenos, que não são as coisas em si mesmas, como a gente viu, e aqui tem, né, na verdade, esse mesmo esquema que eu acabei desenhando antes de chegar no slide. E aí você tem um conhecimento científico. E nessa linha dos pressupostos, né, então a gente tem as condições a priori do pensamento, as condições a priori da sensibilidade e assim por diante. Aquilo que eu falei das figuras geométricas. Né? Aqui a gente tem as figuras geométricas puras, aqui as empíricas. Então, um plano geométrico abstrato e o plano que está aqui e o plano da geometria aplicada, da geometria, né, por exemplo, aplicada à construção de um prédio. Né? E ela funciona, né, como a gente sabe. A não ser que o engenheiro seja ruim. Tem um monte de prédio que cai às vezes no Brasil, né? Mas é porque foi mal feito. Se for bem feito, não cai. Ou, sei lá, né, em lugar que não tinha terremoto. Os caras no Japão fazem prédios para sobreviverem aos terremotos, né? Bom, e aí o Kant, como é que ele vai montar o seu quadro de categorias? Seguindo a tábua dos juízos que vem da lógica tradicional, né? Isso ele pega da lógica da tradição aristotélica, com pequenas reformulações, para pensar o que ele chama de categorias em diálogo com Aristóteles. Né? Então veja que interessante. A noção de ideia, Platão. A noção de categoria, Aristóteles. Né? Quer dizer, o Kant está pensando o tempo todo a história da filosofia. Né? Então aqui eu vou começar a passar mais rápido esses slides, só para dar uma noção bem geral, assim, né? Aqui eram slides de uma disciplina que a gente se aprofundou mais no Kant. Mas, só para dar uma ideia, né? Então, do esquema aí que eu mesmo já falei, é um tanto, né, essa coisa do Kant querer encaixar tudo, né, no sistema. Então ele parte ali dos juízos. O que é a lógica? A lógica são as regras do pensamento, né, que independem também da experiência, independem de objeto, né, então são relações entre conjuntos. S é P, né, todo S é P, então se X é S, X é P, são relações, né, entre conceitos
que tem uma validade interna, que independe da experiência, e que tem diferentes modalidades, né? Ou diferentes, não me lembro agora exatamente a palavra, né? Mas, enfim, quantidade, qualidade, relação e modalidade, né? Então, todo SEP, algum SEP, este SEP, todo SEP, o juízo universal, tá? Particular. Então, o Kant parte disso para pensar sempre, na mesma lógica, quais são as noções que estão por trás desse aparato de juízos que constitui o nosso pensamento lógico. Seriam essas. Então, por que eu consigo fazer juízos universais, particulares e singulares? Porque eu tenho conceitos a priori de unidade, pluralidade e totalidade. Esses são noções que estão pressupostas ali. Então, né, o Kant está tentando chegar numa lógica que é, num certo sentido, mais geral do que a própria lógica geral, e que vai valer não só para o pensamento, como para o conhecimento empírico. Né? Aí é que daqui que ele vai partir, então, para a realidade empírica, aplicando esses conceitos à realidade. Tentando mostrar como nós constituímos os objetos, uma coisa que eu já falei, né? A gente cola o conceito da intuição, né? A gente, com isso, recorta os objetos do mundo, né? Fazendo representações. Enfim, né? Isso seria a síntese da apreensão, né? Que é esse lugar, né? Digamos assim, onde acontecem as sínteses de todos os juízos. Ele vai tentar mostrar como que nós, então, no empresariado, né? Conecta os diferentes fenômenos considerados individualmente do ponto de vista temporal, né? Então, isso seria o esquematismo, né? Uma parte importante, né, que o Heidegger, por exemplo, valoriza muito. Nós vamos conectando os fenômenos que estão dados no espaço temporalmente, como se nós, de alguma maneira, temporalizássemos o mundo espacial. A gente faz como se fosse um desenho animado. Né? Então você tem várias posições da árvore e aí, né, a nossa imaginação coloca isso como um filme, né? Estabelece essa sequência temporal. Por isso que o tempo ele é mais fundamental para o Kant, né? Daí a importância que ele tem para Heidegger, ele é mais fundamental do que o espaço. Porque, claro, né, o espaço eu preciso para todas as intuições do mundo externo. Mas isso que seria essa dimensão a priori, os conceitos, as ideias, etc., que não pode ser o mundo das ideias, supõe um sentido interno. Ou seja, supõe isso que nós chamamos de eu. A experiência que nós temos disso que nós chamamos de eu. Cada um de nós sabe o que significa eu. Né? O que é o eu? Ninguém sabe responder direito. Né? Ora, seja lá o que for isso, é por meio do sentido interno que nós aprendemos o eu. Então, o tempo ele articula a nossa experiência tanto internamente como externamente, o espaço só externamente. Então, o tempo ele é anterior a tudo, né? Digamos assim, nesse âmbito, né, da experiência possível, que serve de base para o conhecimento teórico e assim por diante. Bom, eu estou aqui jogando muita informação, eu sei, né? Tá difícil, mas enfim, façam perguntas, assim, fiquem à vontade. Professor, eu fiquei pensando porque o tempo seria mais fundamental que o espaço. Não consigo tirar a relação que tem entre ambos os objetos. Se é que dá para chamar assim. Sim. Eu vou explicar melhor então. Ó, aqui, para o Kant, a intuição pura, que é a condição de possibilidade da sensibilidade, como eu tinha colocado aqui, né, lá no começo, né, então ele pensando a sensibilidade, pressupostos, espaço-tempo. Então, o espaço e o tempo são constitutivos desse domínio, né? Peraí, deixa eu fazer do jeito contrário para ficar melhor. Tempo e espaço. Então, vamos dizer, tempo e espaço, de certo modo, aqui pensando agora um pouco, né, para fora aqui desse esquema, o tempo e o espaço eles estão articulando isso que seria a relação que nós temos com o mundo.
espaço e o tempo articulam essa relação. Só que o espaço, ele diz respeito a tudo aquilo que é objeto dos sentidos. Né? Porque tudo que nós vemos, tocamos, etc., está no espaço e no tempo. Agora, isso que nós chamamos de mente, que corresponde de algum modo ao entendimento, ou que nós chamamos de eu, você que faz neurociência, né? Então, essa é a discussão interessante da filosofia da mente com a neurociência, né? Isso que a gente chama de mente, isso que a gente chama, cada um de nós chama de eu, não está no espaço. Porque, justamente, né, eu não tenho como pegar o conceito, a noção de cachorro e mostrar no espaço para vocês, mas ela está aqui. Só que ela está aqui, ela tem existência, ela não tem existência espacial, mas tem existência temporal. E que, né, eu não tenho como conceber a minha própria existência, seja enquanto corpo, seja enquanto mente, se é que existe mente, eu não posso conceber de maneira não temporal. Mas isso que nós chamamos de eu posso conceber de maneira espacial, porque não tem espacialidade. Eu falei, não adianta pegar e dissecar o cérebro da pessoa, você não vai achar lá os conceitos que ela tinha, as noções, as ideias, os pensamentos, as memórias. Não vai achar nada ali dentro. Então, o tempo ele vale tanto para cá como para cá. Por isso que ele seria mais fundamental. Porque ele constitui tanto a nossa auto-percepção, autocompreensão, etc., como a compreensão que a gente tem do mundo. Claro, o nosso corpo está dado no espaço, né? Então, os nossos braços e tal, e o nosso cérebro. Mas as ideias não. Então elas estariam no tempo sem estar no espaço. Por isso que seria mais fundamental. Tá? Tranquilo, né? Mas essa questão é muito interessante, porque a discussão, né, da filosofia da mente atual, né, que passa pela neurociência, tem muito a ver com isso, né? Porque a neurociência, pelo menos algumas correntes, né, tentam explicar tudo o que se passa, né, na nossa mente de maneira puramente, digamos, biológica, fisiológica, né? Sem aceitar a noção de um eu, né, de uma mente substancial ou algo do tipo. Mas muitos autores no âmbito da filosofia da mente contra-argumentam, tentando mostrar que, por mais que a ciência, né, consiga explicar o ser humano mesmo, as operações cerebrais, etc., enquanto observação do ser humano, então, do ponto de vista do observador, ela nunca dá conta, não consegue dar conta da experiência em primeira pessoa. Disso que cada um de nós vivencia como o próprio eu. Isso você não teria como estudar e mostrar, né, cientificamente. Não teria como mostrar em laboratório. Recentemente teve aquele negócio da máquina, né, que conseguia, de certa maneira, ler os pensamentos. Né? Não sei se vocês acompanharam isso. Enfim, acho que não encerra a discussão, mas foi um capítulo interessante dessa discussão. Né? Pedia para o cara pensar num trem assim, aí ela desenhava um trem. Aí cada pessoa que pensava um trem era um trem diferente. Assim. Mas de qualquer maneira, né, isso não prova necessariamente, digamos, a inexistência de algo que a gente sente em primeira pessoa. E que aí, se a gente sai do âmbito do conhecimento propriamente dito, do âmbito dessa discussão filosófico-científica, né, mais presa à experiência, se desdobra em questões a respeito de alma, espírito, né, de existência espiritual e assim por diante. Né? Mas é uma discussão bem interessante e muito atual. Né? Eu não conheço tão bem assim para citar os autores especificamente e tal, mas sei que é uma discussão bastante rica, inclusive na atualidade. Bom, aí só para vocês verem, né? Quer dizer, o Kant então ele vai tentar, veja como ele vai extraindo coisas daquele núcleo inicial. Né? Uma vez que ele colocou ali as 12 categorias, essas 12 categorias vão servir para um monte de coisa. Né? Então ele vai tentar colocar aqui, como princípios do entendimento puro, o que seria a estrutura a priori da experiência enunciada na forma de leis, de axiomas da intuição,
postulados do pensamento empírico, né? Enfim, ele monta aí um esquema que dá conta das leis da natureza, né? Então, por exemplo, né, a lei da sucessão temporal, o princípio aqui, né, da sucessão temporal segundo a lei da causalidade. Todas as modificações acontecem segundo a lei de conexão de causa e efeito, que é aquele exemplo que eu dei logo no começo, né? E aí um monte de outras regras, que seriam esses princípios, né? Bom, aí tem uma outra questão que eu coloco aqui, né, que eu bom, né, o Kant ele é um idealista ou um realista? Essa é uma discussão que também tinha na filosofia moderna, né? Mas enfim, isso a gente deixa para discutir um pouco adiante, né? E aqui está o que a gente precisa ver agora, né, no segundo momento, que vai ser na aula da semana que vem, né? Esse é exatamente o meu objetivo, era ir chegar aqui mesmo, porque até o slide anterior eu estava no âmbito da parte da criticação pura, que é a analítica transcendental, em que o Kant está analisando quais são os elementos constitutivos do nosso entendimento e do nosso entendimento do mundo, né? Aqui, já estabelecido o que é o entendimento e o que é o conhecimento científico, ele vai se perguntar, então, bom, por que a razão, então, continua pensando essas coisas? E o que são essas coisas? Que estatuto tem esse pensamento a respeito do fundamento último, da coisa em si, de Deus, liberdade, alma, etc. Porque a razão continua pensando. Então, por mais que o conhecimento científico não consiga, a gente não consegue deixar de pensar, essa é a ideia. A gente não consegue não pensar nessas questões. O Kant coloca isso no começo do prefácio à primeira edição, né? São questões que a razão inevitavelmente se coloca, faz parte da natureza do nosso pensamento racional, né? E aí vamos ver né, como é que ele se posiciona em relação a isso, né? E isso é o que vai ser a segunda parte da metafísica. Então, só para concluir, vocês se lembram, né? Eu falei que tem a experiência, né? Aquilo que a gente poderia chamar de o aquém, né, da experiência, que é constituído por todos esses princípios, etc., né, que seria a subjetividade transcendental, e tem o além da experiência, né, que seria aquele transcendente. Isso constitui a primeira parte da metafísica. Colocando a primeira metafísica. E isso aqui seria a segunda parte. Isso é importante porque no texto que a gente vai trabalhar no segundo prefácio, que eu ainda preciso passar para vocês sobretudo, para quem vai fazer os seminários, né, a divisão certa, seria a segunda parte da metafísica. Essa diz respeito ao próprio conhecimento da experiência, com condições de possibilidade, com tudo isso que a gente viu hoje, e essa é o domínio desse pensamento da razão que vai além da experiência, que não se restringe à experiência. E aí ela retoma os temas, né? Aquilo que eu falei, a crítica do Schopenhauer e do Nietzsche. O Kant expulsa, mas depois deixa voltar, né? Aí Deus volta, volta tudo. Enfim. Mas na quinta a gente retoma, então. Tá? Olha, estamos precisando de voluntários para o primeiro seminário sobre o Kant, hein? Pense aí, tá lá para editar. Quem colocar o nome aqui ganha um brinde. Vai ser o primeiro a começar. Eu vou fazer o primeiro, na verdade, né? Quer dizer, eu vou dar o tom aqui no primeiro, assim, para, né, mostrar mais ou menos assim, a ideia. Né? A gente vai ver na quinta da semana que vem. Pode mudar o meu pro primeiro aí, então. Você é o? Guilherme C. Quem? João? Jean? Todos eles? Ah, não. Guilherme C. Gostei. Já vou anotar aqui na caderneta para dar um ponto extra. Vai dar um exemplo, né? Uhum. Mas o que o senhor tem pensado? Ai, meu Deus, bora fazer. Deixa eu.